Fala galera, vamos lá para mais uma aula de física e o nosso tema hoje é refração luminosa. Vamos começar aí com os nossos objetivos. Compreender o que é refração, conhecer sobre as leis da refração e aprender sobre os conceitos de reflexão total. Vamos começar aí com o que é luz, né? Luz, ela é uma onda eletromagnética, ou seja, ela se propaga através da oscilação de campos elétricos e campos magnéticos, da maneira que a gente pode observar aí, formando esse tipo de onda transversal, né, que ela oscila numa direção e se propaga em outra, como a gente consegue observar aí nesse esquema. Outras informações importantes a respeito do comportamento de uma onda é o conceito de período e o conceito de frequência. Período é o tempo para uma onda completar uma oscilação e frequência são quantas oscilações se completam em cada unidade de tempo. E essas duas grandezas elas têm uma relação. Uma é o inverso da outra. Então a gente tem que a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Velocidade. A velocidade de uma onda, ela depende do seu comprimento de onda, que é a distância de uma crista consecutiva até outra, que são os pontos máximos da onda, ou a distância de um vale consecutivo a outro, que são os mínimos da onda, né? São os pontos mais baixos da onda, né? Então depende do comprimento de onda lambda e da sua frequência, né? Então o produto entre esses valores dá a velocidade da onda. Isso serve para qualquer tipo de onda, inclusive para a luz. E a velocidade da luz no vácuo, ela tem um valor que a gente representa pela letra C minúscula, que é aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Refração da luz. A refração da luz ocorre quando a luz vem se propagando em um determinado meio e passa para outro. Como exemplo aí, ele vem se propagando no meio A e passa para o meio B. E podem acontecer algumas coisas com a luz nessa passagem. Essa mudança de meio está associada também a uma característica de cada meio determinado que a gente chama de índice de refração, que a gente representa pela letra N minúscula. Isso está associado à mudança em algumas características da onda. Por exemplo, quando a luz passa de um meio para o outro, ela muda o valor da velocidade de propagação. Uma outra coisa que pode acontecer é que ela pode sofrer um desvio, como a gente consegue observar aí na ilustração. Mas esse índice de refração ele meio que representa a dificuldade da luz se propagar nesse determinado meio. Então, para a gente calcular esse índice de refração, o que a gente faz é pegar a velocidade da luz no vácuo, que a gente representa pela letra C, e dividir pela velocidade da luz no meio em questão. O índice de refração da luz no vácuo, a gente pode observar que será 1, né? Porque será a velocidade da luz no vácuo dividido por ela mesma. Se a gente quiser, a gente também pode comparar o índice de refração de dois meios de propagação e também com isso comparar as suas velocidades. Basta a gente fazer uma adaptação nessa equação. A gente vai pegar o V que está dividindo e vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então fica N vezes V, que é o índice de refração vezes a velocidade, V é igual à velocidade da luz no vácuo, né, que é o C. E esse valor de velocidade ele é constante, então ele vale para qualquer um dos casos. Então se eu tenho que o produto N vezes V é um valor constante, se eu comparo dois meios eles têm que ser sempre iguais. Então N do A vezes a velocidade da luz no meio A tem que ser igual a N do meio B vezes a velocidade da luz no meio B. Então assim a gente compara a velocidade da luz em dois meios distintos e a gente precisa dos seus índices de refração para isso. Leis da refração. Vamos lá. As leis da refração levam em consideração algumas características. Eu coloquei aí que o raio de luz está vindo do meio A e está passando para o meio B. Então a gente representa isso por RI, que é o raio de luz incidente, e o RR, que é o raio de luz refratado.
Além do mais, a gente precisa traçar uma linha normal à divisão desses dois meios. Normal é que ela faz 90 graus com essa divisão. A primeira lei da refração diz que o raio incidente, anormal e o raio refratado são coplanares. Isso quer dizer que eles estão sempre sobre a mesma superfície, estão no mesmo plano. A segunda lei, que a gente chama de lei de Snell-Descartes, ela já trata do desvio. Se você observar, existe um ângulo que a gente chama de ângulo de incidência, que é o ângulo feito entre o raio incidente e anormal, e o ângulo de refração, que é o ângulo feito entre o raio refratado e anormal, sempre comparando com a normal. A lei de Snell ela vai representar o comportamento desse desvio. Diz que esse desvio depende do índice de refração de cada meio. Então, NA vezes o seno de θA é igual a NB vezes o seno de θB. Desvio da luz. O que a gente vai avaliar agora é o comportamento desse desvio. O que deve acontecer quando ele passar de um meio para o outro, sabendo a relação dos seus índices de refração. Então a gente está vendo com raio de luz vindo do meio A e passando para o meio B. Vamos começar com a seguinte situação. Imagina que o índice de refração do meio A ele é menor que o índice de refração do meio B. Quando a luz vem de um índice de refração menor para um maior, o que acontece é que esse raio de luz ele tende a se aproximar da linha normal, ou seja, o ângulo de incidência será maior do que o refratado. Se por acaso esse raio incidente vier de um meio e passar para outro que tem índice de refração igual, o que ocorre é que não há desvio. O raio de luz ele permanece na mesma direção. Então o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. Agora, se por acaso o índice de refração do meio de incidência for maior que o refratado, o que vai acontecer é que esse raio de luz tende a se afastar da linha normal, ou seja, o ângulo de incidência será menor do que o ângulo de refração. Dentro desse último caso, a gente pode observar um fenômeno que a gente chama de reflexão total. Quanto mais nós formos aumentando o ângulo de incidência, mais vai afastando da normal o ângulo de refração. Em algum momento, esse raio refratado ele vai ficar na linha que divide os dois meios, de maneira que se eu aumento mais um pouquinho o ângulo de incidência, esse raio ele não consegue passar para o meio B. Então a gente fala que ocorre reflexão total da luz, não passa nada para o outro meio. Nesse caso exato que está na ilustração, é o que a gente chama de limite, é o ângulo máximo de incidência para que haja uma refração. Qualquer ângulo menor que esse de incidência tem refração, a luz consegue passar para o meio B. Qualquer ângulo maior do que esse, não haverá refração, haverá reflexão total. A luz não vai conseguir passar para o meio B. Então o que a gente tem é que o ângulo limite se dá para um ângulo de refração igual a 90 graus, como a gente está observando. Então o θA, nesse caso, que é o ângulo de incidência, é o ângulo limite. É o máximo que a gente tem para que haja uma refração. E se a gente aplicar isso dentro da lei de Snell-Descartes, o que a gente vai observar? Como a gente tem como informação aí que o ângulo de refração será 90 graus e o seno de 90 graus ele dá 1, o que a gente vai ter ao final ali é que o seno do ângulo limite será igual ao índice de refração do B dividido pelo índice de refração do A. Fazendo essa relação, a gente consegue descobrir qual é o ângulo limite, ou seja, qual é o ângulo máximo que pode ter de incidência para que a refração ocorra. Então, galera, espero que vocês tenham gostado da aula aí, espero que tenha ajudado. E se puder, me dá aquela ajuda também. Vai lá nas redes sociais, curte, compartilha e vamos estudar. Bons estudos, pessoal!